Será que existe câmera fotográfica cropada? Então, por exemplo, aqui tem uma Nikon D7200, uma câmera do padrão DX, câmera que obedece ao formato e ganhou o apelido de filme APS. Então, o filme APS é assim. Então, aqui no analógico, essa diagonal aqui tem 28 milímetros, e quando isso foi transferido para o sistema digital de fotografia, foi igual para lá. Então, uma câmera aqui que tem uma diagonal no sensor de 28 milímetros. Então, todo esse sistema aqui, lente DX e câmera DX, eles são full frame para o sistema 24 milímetros de fotografia. Full frame quer dizer quadro completo. Então, essa câmera obedece esse pré-requisito de ser quadro completo para esse sistema de filmes aqui. Aqui eu tenho uma outra câmera, uma Nikon D800, é uma câmera do padrão 35 milímetros de fotografia. Ela obedece a esse padrão de filme aqui, que é o filme 35 milímetros. Aqui está o frame. Então esse frame aqui, ó, do filme tem 43 milímetros de diagonal, e isso foi transferido para as câmeras do padrão 35 milímetros de fotografia, as câmeras FX. Então na Nikon essa é a diferença aqui, ó, FX, e a outra é DX. Então DX simplesmente quer dizer que é do padrão 24 milímetros de fotografia, e FX simplesmente quer dizer que é do padrão 35 milímetros de fotografia. Então, essa câmera aqui, com essa lente, ela é full frame para esse formato aqui, formato 35 milímetros de fotografia. Obedece essa película aqui, essas dimensões, assim como essa aqui obedece a esse aqui. Ambas essas duas câmeras aqui, elas não são full frame para esse padrão maior de filme aqui, que é o filme 120, é um filme que é do padrão de 60 milímetros. Comparando com aqui, filme 24, filme 35, aqui seria mais ou menos o filme 60 milímetros, tá? Um outro padrão de fotografia. Essas duas câmeras não conseguem registrar o quadro completo como o desse filme aqui. Então, ambas as câmeras não são full frame para este padrão de filme. Então vejam que aqui eu já provei que não existe câmera cropada. Essa câmera aqui não é cropada, ela é full frame para padrão 24 milímetros. Essa câmera aqui não é cropada em relação a esse filme aqui. Ela simplesmente é do padrão 35 milímetros de fotografia. Quando a gente opera com dois sistemas de fotografia, a gente acaba tendo que fazer, de certa forma, uma correspondência de lentes entre esses dois sistemas. Por exemplo, aqui no sistema 35 milímetros, que digamos que foi erroneamente chamado de full frame, tá? Então, com o tempo, esse sistema aqui acabou ganhando esse nome de full frame por causa de umas câmeras de filme analógico que elas faziam meio frame. Então as pessoas chegavam na loja e tinham que dizer para o lojista que elas não queriam a câmera de meio frame, então elas queriam a câmera full frame. Tá? A câmera de meio frame fazia duas fotos nesse mesmo espaço aqui, ó, nesse mesmo fotograma ela fazia duas fotos. Então era half frame e full frame. Só que isso acabou sendo incorporado ao tamanho 35 milímetros. Então as pessoas associaram que full frame era 35 milímetros, que era esse padrão aqui. Mas não, full frame quer dizer só um termo de comparação. Tá? Como eu fiz aqui, essa câmera aqui é full frame para esse filme, mas não é full frame para esse aqui. Então, um termo de comparação, que acabou colando como nome de um sistema. Então, o nome do sistema aqui é mais adequado a gente chamar de um sistema 35 milímetros. Mas, por causa das câmeras lá, as Olympus Pen, as pessoas acabavam indo na loja e pedindo câmeras full frame. Então, acabou se associando full frame a esse padrão de filme aqui. Tá? Mas está errado. Tá? Não, todos os filmes são full frames. Tá? Esse aqui também é full frame, esse é full frame para cá, esse é full frame para cá. Mas esse não é full frame para cá. Nem esse é full frame para esse aqui. Tá? Então aqui, por exemplo, no sistema 35 milímetros, que tem diagonal de 43 milímetros, se eu colocar uma lente de 50 milímetros, se eu dividir a distância focal da lente, que é 50, por 43 milímetros, que é a diagonal do sensor, eu vou ter um fator de zoom de 1.2x. Então esse sistema aqui está ampliando da ordem de 1.2x. Então para mim, fazer uma correspondência com outro sistema 24 milímetros, aqui o sistema PSC, eu tenho que saber o seguinte: esse sensor aqui tem uma diagonal de 28 milímetros. Essa diagonal de 28 milímetros é 1,5 vezes menor em relação a essa aqui. Então, 43 milímetros aqui
e 28 milímetros aqui, se eu dividir 43 por 28, eu tenho um fator de zoom de 1,5x. Então eu sei que se eu colocar a mesma lente aqui, por exemplo, se eu pegar a lente 50 e pôr aqui, essa câmera aqui vai dar 1,5x de zoom a mais do que essa aqui. Então a mesma lente em duas câmeras diferentes vai dar um zoom maior, porque se eu dividir 50 milímetros por 28, eu vou ter 1,8x de zoom. Então eu tenho que trocar a lente para conseguir a mesma foto nesse sistema aqui de diagonal menor. Então a lente que a gente pode colocar no lugar é a 35 mm. 35 mm divididos por 28 mm, a gente vai ter 1,2x de zoom também. Então, sabendo que o sistema com sensor menor amplia mais a imagem, eu tenho que colocar uma lente de distância focal menor. Então quem dá, na verdade, a taxa de ampliação de um sistema fotográfico é a conjunção da distância focal da lente divididos pela diagonal do sensor. Então, 35 mm divididos por 28 mm, que tem lá dentro da diagonal do sensor, vai dar 1,2x também. Então, é o que precisa para mim bater a mesma foto desse sistema aqui. Como a diagonal mudou, eu preciso mudar a lente para conseguir a mesma taxa de zoom. E é dessa forma que a gente consegue fotos iguais com sistemas diferentes. Existem sistemas com sensor menor ainda do que esse aqui, então eu tenho que dividir uma diagonal pela outra para saber a taxa de zoom que o outro sistema com sensor menor vai dar a mais. Mesma coisa aqui, se eu tivesse aqui uma câmera médio formato, por exemplo, já existem câmeras médio formato digital, esse sistema aqui, digamos, causa menos zoom do que esse aqui. Então, na verdade, eu vou ter uma taxa de zoom maior aqui do que no médio formato. Por exemplo, o médio formato é 1,3 vezes maior do que o sensor 35 mm. Então, eu sei que do médio formato para o sistema 35 mm, o meu sistema aqui vai ampliar a imagem 1,3 vezes. Então, quando eu coloco uma lente, por exemplo, 60 mm no médio formato, para mim ter a mesma foto no sistema 35 mm, eu tenho que colocar uma lente, por exemplo, 50 mm, 1,3 vezes a menos, porque nesse sistema aqui, a mesma distância focal teria um zoom maior, então eu não teria a mesma foto, eu teria uma foto ampliada. Tá? A mesma coisa acontece daqui para cá. Então, sempre acontece de um sistema para o outro quando a gente muda de tamanho. A gente sempre tem que pegar a diagonal do sensor maior e dividir pelo menor para ver qual é a taxa de ampliação que um sistema tem em relação ao outro. Então, por exemplo, aqui eu estou com a lente 50 aqui e a lente 35 aqui. Eu vou mostrar que ambos sistemas fazem a mesma foto porque eu adequei as lentes. Estou ligando aqui o Live View da câmera, que é o modo mirrorless das câmeras DSLR. Nesse momento o espelho não está na frente e a câmera está fazendo foco, medição de luz, tudo via sensor de imagem. Está apresentando aqui no Live View. Live View quer dizer exibição ao vivo. Então, exibição ao vivo é o fato do sensor estar sendo exposto constantemente e a gente poder ver a imagem que está chegando nele. Então, essa imagem aqui é direto do sensor. Esse é o modo mirrorless. Todas as câmeras mirrorless trabalham nesse modo Live View. Tá? Então, precisou o processador da câmera evoluir muito para a gente conseguir usar a câmera integralmente no modo Live View. Tá? Então, vejo aqui a cena de uma câmera do padrão 35 mm, full frame para 35 mm, e aqui a gente vai ver agora da mesma distância a cena a partir de uma câmera 24 mm, vejo aqui que é a mesma cena. Tá? Eu consigo a mesma foto adequando as lentes nos sistemas, porque lente sozinha não tem campo de visão, sensor sozinho não tem campo de visão, os dois juntos vão ter um campo de visão, então a gente tem que dividir um pelo outro, digamos, para ter um fator e a partir daí saber qual é o campo de visão. Tá? Então o campo de visão não depende só da lente e nem só do sensor, depende dos dois juntos. Vejo aqui que eu tenho o mesmo quadro. Então nenhuma câmera é cropada, tá? Todas as câmeras são full frame, para algum tipo de filme que existiu no passado. Então a gente pode pensar num jeito muito mais fácil de entender a fotografia através do fator de zoom. Então essa câmera aqui tem o seu sensor com a diagonal 1,5 vezes maior do que dessa aqui. Então essa câmera aqui, em relação a essa aqui, vai causar uma redução da imagem, ou seja, seria uma redução em vez de ampliação. Agora, esse sistema aqui,
em relação a esse aqui, tem uma diagonal 1,5 vezes menor do que esse aqui. Então esse sistema aqui vai causar um zoom maior do que esse aqui com a mesma lente. Então por isso que a gente tem que adequar a lente na taxa de 1,5 vezes, tá? Para ter o mesmo zoom, para ter o mesmo quadro, para ter a mesma perspectiva entre esses dois sistemas fotográficos. Então cada sistema fotográfico precisa de uma lente específica para a gente conseguir o mesmo campo de visão. Então não existe cropado, a câmera aqui não cropa nada, ela simplesmente precisa de outra lente para fazer a mesma foto. Não existe câmera cropada. Se alguém falou isso para ti, a pessoa não entendeu direito como funcionam os sistemas fotográficos, tá? Eu tenho outros vídeos aqui no canal explicando a história desses sistemas. Por exemplo, por que o sistema 35mm ganhou o nome de full frame? Erroneamente, porque full frame é só um termo de comparação, ele não indica um tamanho de sensor específico. Então a gente vê muita literatura errada atribuindo o tamanho 36 por 24 como um nome de full frame. Esse é o sistema 35mm, não é o sistema full frame. Ou seja, essa câmera aqui só é full frame para esse sistema. Assim como essa câmera aqui, ó, só é full frame para esse sistema aqui. E ambas essas câmeras, esses sistemas 35mm e sistema 24mm, não são full frame para o sistema 60mm, que é o filme 120 aqui. Então é isso aí, um abraço.